para os meus irmãos. Não quero os autores dos livros em troca de meu Jesus. Eu não quero elogios e aplausos em troca do evangelho da cruz. Não quero teatro e artistas e uma multidão. Eu prefiro ser Elias no deserto, mas ter a tua aprovação. Não quero pecado encoberto e a autopromoção. Eu não quero mensagens perfeitas sem o efeito da salvação. Eu não quero sorrisos e abraços para omitir a realidade. Eu prefiro ser só imperfeito, mas quando orar, falar a verdade. E se preciso for, eu nego até minha existência e que meu eu desapareça e que a tua glória cresça. Se não for com tua presença, se não for com tua presença, possa descansar. Se tua presença não for comigo, eu prefiro ficar. E se o orgulho subirá no meu coração, e tua verdade ela possa me tocar, pois só tu nesse terra honra e glória. Não quero eu não quero mensagens perfeitas sem o efeito da salvação. Eu não quero sorrisos e abraços para omitir a realidade. Eu prefiro ser só imperfeito, mas quando orar, falar a verdade. E se preciso for, eu nego até minha existência e que meu eu desapareça e que a tua glória cresça. Se não for com tua presença, se não for com tua presença, faça descansar. Se tua presença não for comigo, eu ficar. E se o orgulho segurar o meu coração, que tua verdade ela possa mudar, pois só tu nesse terra honra. Se não for com tua presença, não deixes de louvar. Se não for com tua presença, possa descansar. Se tua presença não for comigo, se o orgulho segurar o meu coração, que tua verdade ela possa mudar, pois só tu nesse terra honra e glória.
pedindo o link, os pastores, já mandei avisar aqui, Edinaldo, tá bombando. Já estamos pedindo o link, eu estou dizendo assim, espera um pouquinho, já que eu estou mandando o link. Agora precisa prestar fora da caixa. Aí tu faz também a Assembleia de Deus, um culto de doutrina, viu? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui já iniciando a nossa programação de hoje pela manhã, né? Estou tentando aqui só conectar os meus irmãos, aguardem um pouquinho enquanto eu conecto aqui a minha página do Instagram, né? Pra gente poder iniciar a nossa transmissão de hoje. Eu sempre apanho ainda no Instagram. Hugo Custódio, Raí Cabral, aí estão conosco aí no Facebook, né? E eu quero aproveitar aqui para nós iniciarmos a nossa programação de hoje, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Vou preparar, compartilhar logo aqui os links. Vamos lá, já estamos aí ao vivo pelo Facebook. Terminar de nos organizar aqui rapidão. Você está no vento, tem vivido tormento e se põe a questionar. Tem vivido na prova e tua alma só chora, sem entender você está. Mas como eu já disse, tenho pressa contigo e tu és meu filho. Se atende, pois eu vou lhe assustar. Você não ora mais, não jejua mais, não se prostra mais, não se derrama mais, não me adora mais, não me exalta mais. Como há muito tempo atrás, mas você quer vitória, quer você quer estar, quer eu entre na tua vida, quer cansar, quer que eu mude a tua vida, tua família, tua casa, quer que eu faça por você, você não fez por mim ainda. Reconheça que eu sou Deus e tu és meu ainda. Que saudade, momentos que nos encontrávamos na oração, e quando aquela lágrima caía bem na minha mão. Que saudade quando eu podia. Pastor Bel, Pai do Senhor, meu pastor, já conosco aí, nosso querido pastor Bel, né? Já está conosco aí, participando nessa manhã. Estamos aqui para nosso preparativo. E já vamos iniciar nosso estudo da nossa escola bíblica dominical. Estamos só aqui nos últimos ajustes. Já nós vamos iniciar a nossa aula. Estamos só terminando aqui. Quando toca essa música, a gente volta já para iniciar já a nossa aula. Esperando os nossos irmãos começarem a entrar e participar da nossa aula, né? O nosso WhatsApp está aberto para receber comentário dos irmãos. Nós já vamos iniciar. Quando aquela lágrima caía
Paz do Senhor Jesus, Liliane, né? Acabou de entrar aqui no Instagram, Anderson Cavalcante. Meus queridos irmãos, Rosileide da Conceição está assistindo aí conosco. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui, né, através das nossas redes sociais, hoje pela manhã, para o nosso estudo da nossa escola bíblica dominical, né? Nós vamos estar aqui ministrando o assunto da nossa EBD hoje pela manhã, né, trazendo a palavra de Deus aos nossos queridos irmãos que não podem ir ao templo, né? Hoje está devido à situação que está, e aí a gente está com há um decreto municipal para não aglomerar muitas pessoas, né? E aí com isso o nosso pastor presidente do Conselho de Pastores de Santo Antônio tomaram a decisão de adotar um outro método para que se possa não parar o trabalho do Senhor. Se reunir poucas pessoas, mas como na escola bíblica dominical não dá para fazer isso, e aí o pastor disponibilizou através das redes sociais que a gente fizesse. A gente está aqui para trazer a palavra de Deus aos nossos queridos irmãos nessa manhã, né? O Facebook está aí, você que está no Facebook ou que está no Instagram, compartilha esse link aí. Eu vou estar participando desse momento com os irmãos, estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Deus colocou isso no meu coração, já que não dá para nós irmos ao templo, então vamos participar aqui, né? Você pode compartilhar esse link aí, tá aí no Instagram, eu coloquei aqui nos grupos da nossa igreja, o pastor Bel já compartilhou para as demais congregações aqui do nosso campo, e está compartilhando também para outros pastores. Nós estamos aí, você vai compartilhando esse vídeo, nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu vou já iniciar, né? Estou só esperando entrar mais um pouquinho de gente para que mais pessoas não percam, mas eu já vou estar iniciando já o nosso estudo da nossa escola bíblica dominical hoje, direto aqui da minha residência, para os queridos irmãos. Desculpe aí, o meu estúdio não está muito bonito, mas o importante aqui é a palavra de Deus. Nossos irmãos que já estão conosco aí, né? Temos aqui algumas pessoas e nós vamos já iniciar aqui nosso estudo, viu? Com Cristo nós permanecemos de pé em meio às lutas, às adversidades, né? Nós vamos estar de pé, adorando o nome do Senhor Jesus. Tem muitos irmãos colocando aqui, dando aqui a paz do Senhor, dando bom dia. Eu quero só agradecer aqui, depois eu vou estar lá no link de cada um, comentando, agradecendo a você que está participando dessa transmissão, que agora não vai dar para mim estar respondendo você, mas só em você já estar aí, já é uma grande alegria para nós, você estar aí, você compartilhar. Nós temos irmãos aqui já de vários locais, inclusive estou vendo aqui no Instagram o irmão Jefferson Cláudio, lá de Codó. Deus abençoe, homem de Deus, também, a tua vida. São várias pessoas, né? Então, vamos já iniciar a nossa aula e com certeza vamos aprender um pouco dessa lição maravilhosa que fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós não poderíamos deixar de estudar a palavra de Deus nessa manhã, aonde fala que Jesus Cristo é o homem perfeito, né? É Ele que é perfeito. Nós sabemos, nós somos imperfeitos, mas nós temos um Jesus que é perfeito, né? Então já vamos estar ministrando essa palavra para os irmãos aqui, né? Para você, que você possa compartilhar, vamos ajudar aí. O Everaldo lá em Minas Gerais, irmão Nadson, né? Acabou de entrar também aqui no Instagram também.
Deus abençoe você, meu irmão. Compartilha aí, convida alguém, né? Daqui dentro de alguns minutinhos, só tomar uma água aqui. Quando eu voltar, eu já vou voltar para estar ministrando a lição para você, né? Então vou só tomar aqui uma água e já vou voltar para ministrar a lição. Manvânia Alencar, Francisco Barbosa, tá aumentando, né? Tá aumentando aí no Instagram. Vamos lá. Meus irmãos, vamos lá. Vamos deixar de conversa e vamos para a palavra de Deus, né? Eu vou só baixar mais aqui um pouco o som para ficar o fundo musical baixinho mesmo, né? Para que nós iniciemos o nosso estudo dessa manhã, a nossa lição dessa manhã, a lição de número 12. Estamos encerrando o nosso trimestre. Inclusive, o próximo trimestre está vindo uma lição que vai falar sobre a igreja em si. Mas veja só, a lição de número 12 tem como título Jesus, o homem perfeito, né? Esse é o tema da nossa lição de hoje. E como o texto áureo diz assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós temos visto muitas discordâncias, que as pessoas dizem que não tem condição, não tinha condição de Jesus ser Deus e também ser homem ao mesmo tempo. Mas nós vamos ver nesta lição de hoje sobre este assunto, sobre Jesus Cristo. Ele é perfeito, e aí pode agregar as duas coisas, a essência que ele não perdeu de Deus e também de homem. Então nós vamos ver essa lição nessa manhã, que vai falar conosco sobre essa questão. Os objetivos gerais dessa lição qual é o objetivo geral? Classificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, mas também semelhante a nós, né? É isso que nós vamos entender, que ele não deixou de ser Deus, mas que também, né, aqui nessa terra, ele foi semelhante a nós. Então, é isso que nós vamos ver. Ou seja, Jesus divino e Jesus homem. Continuou sendo esses dois seres. E vamos lá. Expor a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus e a perfeição de Jesus é o que nós vamos ver nessa manhã. Então, sem perca de tempo, vamos logo participar, vamos logo aqui nessa lição, né? Tem alguns irmãos que estão aqui comentando no Facebook aí. Se você vá assistindo aí, vá deixando sua mensagem aí, depois a gente vai estar agradecendo sua participação. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas sim real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outrossim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssima e harmônica. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito nos ajude a compreender essa maravilhosa lição imprescindível para as nossas vidas.
Então, o comentador dessa lição, ele já começa dizendo para nós aqui que Jesus Cristo, ele, como homem, né, e como Deus, essas duas naturezas, não houve conflito. Não havia conflito. Uma não eliminava a outra. Uma não tirava a outra. Jesus Cristo, como homem, foi semelhante a nós. A única exceção é o pecado. Ou seja, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Fome, cansaço, sede, né, fadiga, até outras situações. Então a gente observa que Jesus, como ser humano, passou por tudo isso. Mas nós vamos observar que ele também não deixou de ser Deus. Inclusive, tem um texto da palavra de Deus que diz que ele esvaziou-se, né, da sua glória. Aí alguém acha que com isso ele deixou de ser Deus. Não, Jesus está abrindo mão da sua posição de glória lá no céu, da posição que ele estava lá no céu. Não apenas deixando de ser, não estava deixando de ser Deus. Ele estava apenas abrindo mão da posição que ele estava lá no céu para ocupar uma outra posição, a posição humana aqui nessa terra, porque ele precisava vir para nos salvar. Então, ele precisava estar aqui nessa terra. Então, ele apenas deixou, ocupou a posição humana aqui, abriu mão por um tempo da posição lá no céu. Não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Aí muitas pessoas acham que com isso ele deixou de ser Deus, e alguns até pregam isso, mas não foi bem isso. Então vamos ver aqui, o primeiro ponto da nossa lição fala de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, né? Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus Cristo era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Inclusive há um questionamento pela ciência, principalmente a física, onde diz que duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. Realmente, de acordo com as leis da física, não pode, mas não pode aqui. Mas nós não estamos falando de coisas terrenas, nós estamos falando de Jesus Cristo, nós estamos falando do Filho de Deus, nós estamos falando de Deus. É disso que nós estamos falando. Então, para Deus nada é impossível. Nós temos que lembrar uma coisa, que para Deus nada é impossível. Então, não era que era metade homem e metade Deus. Não, de maneira alguma. Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Como eu falei, ele, quando, né, ele deixou a sua glória, ele não abriu mão da sua posição de Deus. De maneira alguma, ele apenas deixou o seu trono para estar aqui na terra como homem, para passar pelas mesmas aflições que nós passamos, né? E ir à cruz como homem, né? Para que pudesse nos comprar. Que é para que depois ninguém viesse dizer: ah, ele passou por isso porque era Deus, que era Deus, então como Deus ele suportou tudo. Não, é para também nos mostrar que nós como homens podemos também passar a suportar aflições, adversidades, para servirmos o nosso Deus. É isso que Jesus veio mostrar para nós. Então, como diz aqui o comentador, ele foi totalmente homem e totalmente Deus. Então, vamos ver aqui, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías 9,6, olha o que Isaías 9,6 diz assim: então disse ele: vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade e não percebeis. Então, Jesus, ele na verdade, ele esteve aqui como Deus, né? Como homem e como Deus. Antes da sua encarnação, ele estava com o Pai, criou todas as coisas. O que é que diz Evangelho de João,
capítulo 1, versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. De quem é que João está falando? De Jesus, que ele criou todas as coisas, né? Nós vemos até a própria palavra dizendo, no mesmo livro de João, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que está dizendo? Que Jesus estava desde o princípio, ele é a palavra de Deus, ele é o próprio Deus. Aqui está dizendo que a sua eternidade é evidente aqui pelas coisas que nós estamos lendo, pela palavra do Senhor, que está dizendo, ele estava com o Pai quando criou todas as coisas. Por que não lembrar, quando Deus vai criar o homem, o que é que ele diz assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. É o próprio Deus que está dizendo isso. Ele está falando com quem ali? Ele está falando com Jesus, ele está falando com o Espírito Santo. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então, veja só. Então, aqui prova a eternidade. Aí diz aqui, suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. A gente não vai ler porque não dá tempo aqui, a gente também não quer deixar muito extenso essa palavra, mas observe. O primeiro tópico aqui fala da sua eternidade, e nós conseguimos provar aqui na Bíblia, né? João, capítulo 1, versículo 3. Ele estava com o Pai e criou todas as coisas. O versículo 1, né, também vai dizer isso, do Evangelho de João, que ele estava no princípio. E quando nós vamos para Gênesis, na criação do homem, nós vemos lá o Senhor falando, vamos fazer o homem conforme nossa imagem, nossa semelhança. Está falando de Jesus, com Jesus ali também. Segundo tópico, ele fala, aqui no primeiro ponto, sobre os atributos, grandezas e perfeição. Jesus Cristo é a fonte da vida. João 1,4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, uma das qualidades aqui de Jesus, dos seus atributos, é que ele é a fonte da vida. É por isso que ele diz assim, que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, né? Por quê? Porque ele é a fonte da vida, né? Logo, ele tem a vida em si mesmo. Capítulo 5, versículo 16 diz, e por essa causa os judeus perseguiram Jesus, procuravam matá-lo, porque fazia as coisas. Então, veja só, Jesus Cristo, ele tem a vida em si mesmo. É por isso que ele diz que ele pode dar a vida. Quem for a ele tem a vida eterna. Por quê? Porque ele é a fonte da vida, ele tem a vida eterna em si mesmo. Diz aqui também, sendo de Deus, né? Ele é imutável, ele não muda. Hebreus 13:8 vai dizer, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus Cristo, ele não muda. É outra qualidade, é outra qualidade dele, que ele é imutável. Além de ser o dono da vida, a fonte da vida, ele também é imutável, ele não muda. Outra qualidade que prova, outra qualidade de Cristo, é que ele é onipresente. Significa, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim como ele não muda, ele também pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma qualidade do nosso Deus, que ele pode estar. Ele está comigo aqui agora, ele está com você aí na sua casa, aonde quer que você esteja. Ele está na casa do Natanael, lá em São Paulo, na casa do Everaldo, lá em Minas Gerais, na casa do Pastor Bel, aqui no bairro aqui de Santo Antônio dos Lopes, né? Então, o Senhor Jesus, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Outra qualidade, outro atributo de Deus é que ele é onisciente, e essa aqui se torna maravilhosa também. Assim como ele é onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tem mais uma qualidade excepcional dele, onisciente, que é, sabe todas as coisas, né? Até o que ainda vai acontecer,
Ele sabe. Só para você ter uma ideia, Deus já sabia que eu estaria nessa manhã aqui e você estaria aí do outro lado, participando dessa escola bíblica dominical. Isso aqui Deus já sabia, né? Eu não sabia, você não sabia, mas Deus já sabia. Por quê? Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, né? E Ele sabendo todas as coisas, é por isso que Ele trabalha cada vez mais para nos dar vitória. E outra coisa, por que Deus nos avisa? Que Jesus sempre nos avisa de coisas que vão acontecer. E aí muitas pessoas ficam assustadas. Como é que Deus vai falar de uma coisa que vai acontecer daqui a não sei quantos anos? Como é que hoje eu estou sendo avisado de uma coisa que pode acontecer daqui a tanto tempo? Porque Deus sabe passado, Deus sabe presente, Deus sabe futuro. Ele é onisciente, nada se esconde dele. Tudo, até o nosso pensamento. Você pode estar sentado aí e estar pensando. Não falou. Se você não falou, ninguém vai saber. Mas há um que vai saber. Quem? Jesus. Deus vai saber. Por quê? Porque Ele é onisciente. E o mais maravilhoso, né, ô glória, é que Ele é onipresente, né? A irmã Vânia acabou de colocar aqui. A onipresença de Deus nos tranquiliza em meio às aflições. Verdade, irmã Vânia? E nessa aflição agora que o mundo está vivendo, nós como igreja de Cristo, eu quero dizer para os irmãos, aproveitar aqui e dizer para os irmãos que eu tenho visto crente aí assustado, meio que desesperado. Ei, crente, calma aí. Quem é que você serve? É Jesus. Jesus é onipresente. Eu acabei de dizer, Ele é onipotente, tem poder para mudar tudo, pegar essa pandemia que está e fazer assim, desaparecer. Não abrir e fechar de olho, né? Ele pode fazer isso, ele tem poder para fazer. Aí diz aqui, será que Deus não sabia que isso ia acontecer? Sabia. Aí alguém está dizendo, e por que Ele não livrou? Aqui eu vou abrir um parênteses aqui para dizer o que eu falei na minha transmissão de anteontem e de ontem. Quem sabe isso foi para aproximar muita gente de Deus. Que uma coisa que eu vou aproveitar e que dizer que tem muita gente me assistindo agora, que a igreja, o povo, estava meio um bocado desligado, sem frequentar a igreja, sem frequentar o culto. E uma coisa que eu achei linda anteontem foi quando eu olhei nas redes sociais, no Brasil inteiro, as pessoas abrindo suas janelas em vários estados, nos prédios, e louvando o nome do Senhor. Eu até disse, quem sabe a pessoa morando no prédio não sabia que o vizinho do andar de baixo ou do andar de cima era crente. E aí pode agora descobrir que está morando ao lado de um crente, porque no corre-corre da vida não conseguia conversar. E agora, lá louvando o nome do Senhor, se descobriu tanto crente, mostrou que a igreja está viva. Então por que você está com medo aí agora? Jesus, Ele sabe todas as coisas. Aí está dizendo aqui, a sua onipresença é o que é melhor. Ele está conosco aqui. Ele está comigo na minha casa. Ele está contigo onde você está. Mas aí, olha, o melhor é a sua onipotência. Isso prova o quê? Que Ele é todo-poderoso. Eu gosto de dizer sempre isso. Muitas pessoas questionam, o inimigo tem poder, tem poder. E eu não discordo, ele tem poder. Só que nós temos uma coisa ao nosso favor e temos que colocar isso na nossa vida. Nós servimos um Deus que é dono de todo o poder. Lembra do que foi que Jesus falou quando ressuscitou? Que Ele apareceu para os discípulos? Ele disse assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele está dizendo, é dele todo o poder, ou seja, Ele é onipotente. Não tem ninguém igual ao nosso Deus, não tem ninguém igual a Jesus, né? Ninguém nessa terra, né, igual a Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são essas coisas maravilhosas, onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem todo o poder. Poder para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar a tua casa, para te guardar, né? Para que esse coronavírus não te pegue. Faça a sua parte, deixa que Deus cuida dos detalhes, né? Também não vai desafiar, porque tem gente por aí, querendo desafiar. Porque eu sou crente, eu vou fazer isso, aquilo ali. Calma aí, presta atenção. As coisas com Deus é diferente, viu? Não vai sair por aí achando, só porque eu sou crente, aí eu vou desafiar tudo. Não é assim também que Deus trabalha, não. Deus trabalha diferente, né? Ele quer que nós confiemos nele, que Ele vai nos livrar daquilo que nós não podemos nos livrar. Aí Ele vai nos livrar. Então, não saia por aí também desafiando tudo não, viu? Presta atenção. Nós temos um Deus que é onipotente, dono de todo o poder nos céus e na terra.
como diz aqui, ó, sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se nas suas mãos. Eita, glória a Deus! Quando ele diz aqui, ó, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eita, glória a Deus, né, meu irmão? Esse é o Jesus que nós servimos. Jesus que é dono de todo o poder. Então, são os atributos e grandeza dele. Dono da vida, imutável, onipresente, onisciente, onipotente. Tudo isso é o Senhor Jesus que tem para fazer. Porque Ele é o nosso Deus. E a nossa alegria de servirmos a Ele é essa, né? Porque nós servimos, não é um Deus qualquer. É um Deus que é dono da vida, eita glória, que controla tudo. É um Deus que não muda, é esse Deus mesmo que não muda, né? Não é um Deus que está mudando, que tem uma hora tá bom, outra hora tá mal. Não, nosso Deus, ele não muda, sempre foi bom e sempre será bom, maravilhoso. Aí diz assim, onisciente, né? Conhece tudo, onipresente, está em todos os lugares e onipotente, domina todas as coisas. Esse é o Jesus maravilhoso. O outro tópico desse ponto, ele fala, esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Foi o que eu disse. Ele não esvaziou, não foi da sua divindade. Foi apenas da glória. O que é a glória? É o poder que cerca, é toda, vamos dizer assim, vamos traduzir em miúdos, é a pompa, como dizemos assim, aquela onde se torna a grandeza, né? Então, ele abriu mão só do seu trono lá no céu de glória. Não foi da sua divindade, não. Ele não deixou de ser Deus aqui nessa terra. Vamos ver aqui o que ele diz? Ó, quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos que temos em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 a 11. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso dos seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica, junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade desfrutaram no perfeitíssimo e infinito o ciclo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Então, ele não abriu mão, né, da sua divindade. Você quer uma prova? Que foi que o anjo disse? O anjo disse para Maria, quando ele apareceu para Maria, ele disse assim, olha, tu vai engravidar. Aí Maria disse assim, mas como posso? Não conheço o varão. Aí ele vai dizer assim, ó, a glória do Senhor vai te cobrir. E o que vai gerar em ti é do Espírito Santo, né? Então, quem estava vindo era a glória do Senhor que estava cobrindo Maria para que ela pudesse engravidar. E aí nós temos outra prova maior. É que quando Isabel vai visitar Maria, o que quando ela cumprimenta Maria, né? Aí João Batista, eu até costumo brincar, João Batista dá aquela alegria de estar ali encontrando o Salvador do mundo, dá aquele chutinho assim, ó, na barriga de Isabel. Aí Isabel diz assim, eita alegria, de onde me vem cumprimentar a mãe do meu Salvador. Veja só o que Isabel está dizendo. Isabel já está declarando que aquele que está no ventre da Maria era o Filho de Deus. Porque ela diz, é o meu Salvador, cumprimentando a mãe do meu Salvador. E olha que o busto de Maria, como dizendo, estava pequeno. Não dava para ver assim, para Isabel saber o que era, que Maria não tinha saído por aí dizendo para todo mundo que estava grávida e que o filho seria, né, o Filho de Deus. Não, mas Isabel, ao cumprimentar o Espírito, o poder que já estava na vida de Jesus no ventre de Maria, já começa a agir e faz com que Isabel, naquele momento, traga essa palavra, né, tão maravilhosa, dizendo que o coração dela se enche de alegria de estar ali cumprimentando a mãe do Salvador, que é Cristo Jesus. Então, quando Jesus veio para nascer, ele não abriu mão da sua divindade. O texto vai dizer que ele, aqui na Bíblia, vai mostrar inúmeras vezes. Veja só, quando Jesus transformou a água em vinho, quem era que estava ali?
Será que era só o Jesus homem? Era Jesus homem, Jesus Deus, meu filho. Você que está aí, meu irmão, que está me assistindo. Era ali. Jesus, ele estava atuando ali como Deus também. E os inúmeros milagres que Jesus operou de forma extraordinária. Veja só, quando em algumas ocasiões que ele chega debaixo, por exemplo, debaixo daquela figueira, ele não viu Zaqueu subindo. Ele disse: "Ei, Zaqueu, ó, desce daí, eu sei que tu está aí em cima." Jesus está atuando ali como Deus, que ele sempre foi, viu? Por isso, guarde aí no seu coração, na sua cabecinha aí, e não esqueça mais a partir de hoje que Jesus, ele não era metade homem, metade Deus. 100% homem e sim 100% Deus. Ele era as duas coisas. E quando ele veio, ele não abriu mão da sua divindade de maneira alguma, viu? Ele continuou sendo Deus aqui nessa terra. É bem verdade que ele não agiu diretamente só como Deus, mas ele agia também em muitas ocasiões, boa parte das ocasiões, nós vamos ver a história dele agindo como homem. Trabalhou, foi um carpinteiro, né? Nós vemos aqui, lá na tentação do deserto, ele sentiu sede, né? Sentiu fome. Ali nós vamos ver nas inúmeras situações, Jesus comendo com as pessoas, Jesus até se irritou. Nós vemos quando ele entrou lá no templo e o povo estava vendendo ali, os cambistas vendendo ali no templo, transformando a casa de Deus em comércio. Ele se irritou e pegou ali uma corda e botou todo mundo para correr, porque ele se irritou de estarem transformando a casa de Deus naquela situação. Aquele momento ali, Jesus agiu o quê? Como um homem ali, de se irritar, porque nós nos irritamos. Mas como Deus trouxe uma palavra, trouxe palavras, trouxe milagre, trouxe maravilhas para a nossa vida, sempre agiu com as duas naturezas, Jesus, né? E sabe o que é que me alegra? É que tudo isso ele estava fazendo para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para nos mostrar que nós somos capazes também de vencer essa vida, as situações dessa vida, para morar no céu de glória. Tá muito bom aqui, mas vamos continuar, senão não dá tempo a gente. Eu quero passar todo o conteúdo da lição com os meus amados irmãos, né? O pastor Bel está dizendo aqui: eita, é forte. Obrigado, meu pastor, pelo apoio aí, está aí, né? Alguém quiser mandar um comentário aqui no meu WhatsApp, está aberto. Eu vi alguém que tiver como mandar aí um comentário, pode mandar que eu posso, né, contribuir aqui. Que contribua, vamos lá, vamos participar. Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentil foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, rejeitaram, né? Aí nós temos lá João escrevendo: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. Eita glória! Porque ele veio para os judeus não quiseram, mas nós quisemos, né? Nós aceitamos, e é por isso que nós somos hoje filhos de Deus. Por quê? Porque nós aceitamos, e aí nos tornamos filhos de Deus por adoção, somos adotados como filhos de Deus, né? Então, vamos continuar aqui na lição. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, como nós já vimos, João 1:3. Ele é o verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. João 1, olha o que diz aqui, João 1, versículo 3, o 1 e o 3,
estou conseguindo aqui abrir minha Bíblia, mas lá está dizendo que ele tudo que veio a existir no mundo hoje, veio a existir por causa dele. Então, que nós possamos, né, estar adorando o Senhor Jesus. Irmão, me dê só um minutinho aí que eu volto já já, que meu abençoado filho entrou aqui. Só um minutinho, volto já. Perdão, meus irmãos, é porque meu abençoado do meu menino pequeno entrou aqui chorando e eu tive que fechar aqui a porta para deixarem eu quieto aqui agora. Vamos botar aqui, né? Não vamos perder aqui. Então, tudo que existe, né, veio existir por causa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como está dizendo aqui. Sem Ele, nada do que temos hoje existiria. Então, Ele estava desde o início ajudando a criar todas as coisas, né? Criou tudo que existe na terra, inclusive o homem, que nós temos a prova, né, que o Senhor está conosco, na criação de todas as coisas, e que criou até o homem. Nós vimos lá que Deus diz assim: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Então está falando com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É verdade, meu pastor Bel, ao vivo tudo acontece mesmo. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, é o sol da justiça. Entre ambos livros, há outras profecias carregadas de significado tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então Jesus sempre foi profetizado que ele viria. Nós vemos Isaías profetizando que num tempo de escuridão que iria aparecer a luz. E quem era essa luz? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele fala do nascimento de Jesus de uma forma tão gloriosa, inclusive ele retrata a morte do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isaías é um dos que é até colocado como profeta messiânico, porque ele conta boa parte daquilo que Jesus, como Jesus viria, o que viria fazer. Então, no Antigo Testamento está cheio de passagens que mostram o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que ele seria, que ele viria para salvar a humanidade. No Novo Testamento, ele é encarnado. Diz aqui, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está dizendo aqui que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que ele escreve no versículo 1, que no princípio era o Verbo, no versículo 14 ele diz assim: e esse Verbo se fez carne. Ele está dizendo assim: e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele diz aqui ainda mais, cheio de graça e de verdade. Eita, glória a Deus. Então é esse Jesus maravilhoso que pelo Antigo Testamento foi profetizado como ele viria e como ele agiria. Agora ele está manifesto no Novo Testamento, né? Para que a humanidade pudesse entender. Sua humanidade voltou a repetir. Não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome, teve sede. No jardim, experimentou profunda tristeza. Então, a nossa semelhança de humanidade, né? Jesus tinha também. Ele tinha corpo, alma e espírito. Então, veja só. O que nós podemos concluir aqui, diz o escritor, é que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto o pecado. Ele não estava sujeito ao pecado original que
quer ao experimental. A única coisa que Jesus, né, não estava sujeito era o pecado, mas as outras coisas, como homem, ele estava sujeito do mesmo jeito. Nós vimos aqui e nós vamos ver. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Então tal que ele passa ele sentiu fome o quê? Ele passa na figueira e diz, aí graça fruto não encontra, ele amaldiçoa a figueira para a figueira morrer, né? Aí diz aqui, sentiu tristeza lá no jardim do Getsemane, quando ele estava orando, ele diz para o discípulo, minha alma está profundamente angustiada. Ele estava falando ali como homem, né? Mas ao mesmo tempo, como Deus, ele olhou para a nossa vida, porque lá ele pede para que, ele pede se fosse possível passar dele aquela situação, mas aí ele, como Deus olhou para nós e viu que nós não poderíamos nos salvar por nós mesmos, então ele foi à cruz por isso, para nos dar a vida eterna. E o quarto tópico diz, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e cultura, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, e o exame natural das coisas pela luz natural da razão. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governos, estradas de excelente qualidade. Então, Deus foi preparando todo o ambiente para que seu Filho chegasse a essa terra e pudesse ser manifesto, e que os seus ensinamentos fossem espalhados, fosse alcançando as pessoas de forma toda especial. Então, Deus sabe todas as coisas, como nós já falamos num dos tópicos aqui. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele nasceu na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no momento que a humanidade estava realmente precisando, né, de uma mudança. Naquele momento, aí Deus pega seu Filho Jesus, envia para nascer nessa terra, viver e depois padecer por nós ali na cruz do Calvário. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, segundo a carne, é também filho de Davi e Abraão. Nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Com certeza, Jesus estudou, né? Foi, como todo bom judeu, para a escola, estudar, passou por todas aquelas situações que todo judeu precisava passar para aprender. Então, por quê? Porque ele tinha que cumprir, né, o seu papel de homem aqui na terra. Mesmo sendo Deus, né, ele precisava cumprir também o seu papel. Vamos agora para o último ponto, para nós finalizar. Jesus, o homem perfeito. Para nós fechar agora a lição, né? Alguém quiser, como eu disse assim, estou esperando aqui. O comentário no WhatsApp está aberto. Afinal, o Senhor Jesus era ou não era um ser humano semelhante a nós? E aí, irmão? Você que está aí do outro lado, você pode responder aí, né, na sua participação no Facebook. Jesus era ou não era semelhante a nós? Né? Eu sempre gosto de perguntar quando eu estou na classe. A irmã Vânia está online aqui, ela está vendo. A irmã Thelma também está. Tem alguns irmãos que são da Monte das Oliveiras. Sempre eu ministro aula ali na congregação Monte das Oliveiras com o pastor Gesiel. E os irmãos sabem que eu sou muito de perguntar, né? Cadê? Agora eu estou perguntando para os irmãos. Vocês estão do outro lado aí, estão me vendo. E aí? Diante de tudo que nós já ouvimos aqui nessa manhã, Deus, ou Jesus, era ser humano semelhante a nós? E aí? Estou esperando aqui. Estou de olho nas mensagens aqui no Facebook aí mesmo. Dá um like aí, né? Tem alguém que colocou aqui.
Eu acho que sim. Você acha ou tem certeza? E aí? A irmã colocou aqui, eu acho que sim. Acho, quem acha tem dúvida, né? Nós precisamos ter certeza. Eu quero uma resposta convincente. Você tem que dar a sua resposta aí. Sim ou não, né? Everaldo colocou ali sim, né? Então, o pastor tá ali. Então, vamos lá. Você tem que ter uma resposta convincente. Por quê? Deixa eu dizer aqui, nós estamos numa aula. Você pode errar, né? Mas outra irmã colocou sim, né? Para a gente não se estender muito. Sim, irmão, nós vimos aqui. Ele era ser humano semelhante a nós. A única diferença é que ele não experimentou o pecado, não ia participar, quer dizer, não sentiu o pecado como nós, né? Não experimentou o pecado de maneira alguma. Porque nós, a própria palavra de Deus diz que nós já nascemos em pecado. Então, literalmente, nós já vem com o pecado na nossa natureza. Cristo não teve isso, de maneira alguma. E ele também não experimentou o pecado como nós experimentamos aqui nessa terra. Agora, sabe o que é que me alegra? É porque vai chegar o dia que pecado, não vai mais existir. E sabe onde é que nós vamos estar? Na glória. E aí nós vamos ser semelhante a quem? A ele. Paulo escreve isso, nós vamos ser semelhante a ele. Como ele é, nós vamos ver e ainda vamos ser semelhante a ele. Imagina aí, crente, a gente semelhante a Cristo, né? Aonde, e num lugar onde não tem morte, não tem pecado, nada, né? Então, Cristo Jesus era um homem semelhante a nós. Vamos continuar aqui. Como diz aqui. Era semelhante a nós, melhor do que nós, né? Melhor do que nós. Por que ele é melhor do que nós? Pois não estava sujeito ao pecado original, nem sujeito a pecar como nós pecamos. Então, ele era melhor do que nós, igual a nós e melhor. Vamos dizer assim, né? Igual e muito melhor. A humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pão, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Então, o que nós vemos aqui é que a humanidade, que a divindade de Cristo, ele não usou ela para suprir suas carências. Ele usou para suprir o quê? As necessidades do povo, né? Para fazer algo pelo povo, não para se beneficiar, para se autoproclamar, né? De maneira alguma ele fez isso, né? Para se proclamar, para se beneficiar com o seu poder. Jamais Jesus fez uma coisa dessa. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que os procuravam, né? Lucas 7,21 diz: na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espírito mau e deu vista a muitos cegos. Nós vamos encontrar principalmente Marcos. Ele escreve a partir da metade do capítulo 1 em diante, nós vamos até capítulo 3, o Senhor Jesus fazendo milagres extraordinários, tanto um milagre atrás do outro, mas ele fazendo tudo para beneficiar o povo. Então o Senhor Jesus, ele nunca usou a sua divindade para se beneficiar, mas para nos beneficiar, para nos abençoar, para abençoar o povo. Curou cego, aleijado, mudo, ressuscitou morto, expulsou demônio, libertou quem estava enfermo de várias enfermidades e tantas as coisas. Jesus foi tirando. Por quê? Porque ele estava aqui como o Filho de Deus, como Deus, para suprir não as suas próprias necessidades, mas as necessidades do povo. Ele veio, por isso que ele diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim foi para servir. Ele mesmo deixa claro que ele veio para trabalhar em nosso favor, para fazer em nosso favor. Então o Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote, como diz Isaías no capítulo 53, que ele diz assim, que era um homem experimentado nos trabalhos, experimentado nas dores, o Senhor Jesus. Tudo isso para quê? Para nos abençoar. O segundo tópico de Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário.
Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós. Para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, Jesus mostra, né, que aqui, quando ele esteve aqui nessa terra, passando por tudo que eu e você passamos, sentindo as mesmas coisas que eu e você sentimos, Jesus fez tudo isso para provar para nós que nós podemos sim, né? Nós podemos sim ser diferente, mudar, nós podemos sim agradar a Deus. Adão fracassou, mas Jesus, como diz aqui o último Adão, ele não fracassou e fez tudo isso para dar exemplo para nós, né? Aprender. Sabe o que é que eu aprendo com isso aqui? Quando nós olhamos para Cristo dessa forma, nós vamos entender, irmão, que nós podemos vencer as situações. Às vezes a gente fica muito naquela, quando a gente comete uma falha e fica naquela desculpa. Ah, que a carne é fraca. Realmente a carne não é forte, ela é fraca. Mas aí, veja só, se nós formos ficar só na situação de que a carne é fraca, e aí? Jesus mostrou aqui que ele também estava em carne aqui, como ser humano. E mesmo assim, ele venceu todas essas coisas. Ele venceu essas situações para nos dar exemplo para mim e para você. Quando olhamos para o Senhor Jesus, aí nós vamos ver que nós também podemos vencer. É por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus fala uma palavra. Nos versículos anteriores ele fala de lutas, desafios, aflições, problemas, tantas as coisas que nós podemos enfrentar e que ele enfrentou. Aí ele diz no versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, olha, eu venci o mundo, não foi como Deus não, venci como ser humano. Então eu venci. E aí nós temos que lembrar que no mesmo livro de João, no capítulo anterior, no 15, ele vai dizer que nós devemos estar nele. E que sem ele, nada nós podemos fazer. Você quer vencer o mundo? É Cristo. Cristo venceu. Olhe para ele, se espelhe nele, esteja nele, que nós vamos vencer esse mundo. E vamos estar alcançando vitória. A perfeição espiritual e moral. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original e nem ao pecado experimental, que é o pecado do dia a dia que os homens experimentam. Esse que escreveu o autor da epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo e engano achava-se nos seus lábios. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 24. Né? Ó, veja aqui, ó. Esse texto aqui, ó. Porque para isto somos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Olha o que Pedro está escrevendo aqui, mostrando que Jesus, ele deu exemplo em tudo para nos salvar, e para que nós pudéssemos alcançar a salvação, temos que viver como ele. Ele diz assim, quando injuriava ele, ele não injuriava. Quando fazia alguma coisa com ele, ele não retribuía com mal. Ele entregava para Deus, porque Deus sabe resolver. E é uma coisa que às vezes a gente quer resolver. Não, ei, entregue para Deus, viu? Ele sabe resolver. Entregue para ele. É isso que ele está dizendo aqui. Que ele, quanto no falar, quanto no agir, Jesus foi perfeito.
Eu sei que nós só vamos ser perfeitos um dia, quando nós tivermos a glória. Na glória com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, somos imperfeitos, mas podemos ser melhores. Você sabia disso? Podemos melhorar, podemos ser melhor. Ó, ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Ó, Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Precisamos chegar lá, viu? E como é que nós vamos chegar? Buscando ao Senhor nosso Deus. Então aqui, ó, é o nosso último ponto. Jesus, o homem perfeito, perfeito como homem na humanidade, e aí nós vemos isso que ele mostrou enquanto esteve aqui nessa terra. Espiritualmente, moralmente também perfeito. É esse o Jesus que nós servimos, esse homem perfeito, esse homem glorioso, a quem cada dia nós devemos amar, abraçar, estar com ele, adorar a ele. A conclusão diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegamos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo de todas as coisas, e por eles ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, você que esteve até o presente momento comigo, né? Eu só quero te agradecer por estar participando dessa palavra. A gente procurou simplificar o máximo que nós podemos aqui, né? Eu não sei quantos minutos eu estou falando aqui, mas eu espero que você tenha entendido que Jesus Cristo, vou voltar a repetir, não era meio homem e não era meio Deus, não. 100% homem e 100% Deus. E como o homem experimentou sede, fome, experimentou tudo, né? Aqui nessa terra. Experimentou as mesmas coisas que nós passamos no nosso dia a dia, exceto o pecado, porque ele não experimentou. Não trouxe o pecado que o homem já traz naturalmente em si, como também não experimentou o pecado, de maneira alguma. Mas as demais coisas Jesus experimentou, igual eu e você experimentamos. E deu exemplo para mim e para você, né? Então, para que ele fez isso? Para nos salvar. Ele é perfeito. Quando alguém vier querer desfazer a divindade de Cristo, dizer, não, isso não é verdade, aí você pode mostrar, você viu nessa manhã, diante daquilo que nós estudamos, que Jesus tem exemplos. A Bíblia está cheia de exemplos. Mostre para as pessoas. E não duvide nem sequer um minuto de que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Esteve nessa terra, venceu o mundo, venceu a cruz, venceu todas as coisas e nos garantiu vida eterna. E um dia, eu e você vamos ser perfeitos como ele também, lá na glória. Permaneça firme, continue firme para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, meu amado irmão, eu deixo essa palavra de Deus para você, para o teu coração. Quero agradecer de coração a você que estava aqui. Mas não saia daí, nós vamos orar ainda para encerrar essa participação, principalmente orar pelo país, por essa situação, pelo planeta, pela situação que está vivendo, confiando nesse Jesus que eu falei. Poderoso, glorioso, maravilhoso, onisciente, onipresente, onipotente, dono da vida, dono de todo poder, dono de todas as coisas, esse Deus maravilhoso. Antes de orar, quero agradecer meu pastor presidente, pastor Bel, sempre conosco aqui. Inclusive deixou um comentário aí, eu peço a vocês que leiam esse comentário que o pastor deixou aí aqui na transmissão, né? Ele fala ali que ele, Jesus Cristo, foi gerado pelo Pai, né? Como a gente falou, o Espírito Santo cobriu Maria engravidou, Jesus foi gerado pelo Pai, mas ele viveu como homem aqui nessa terra, né? E agradecer a irmã Vânia, que é a superintendente da escola dominical, conosco ali na congregação Monte das Oliveiras, ao meu pastor congregacional também, pastor Gesiel, demais pastores de Santo Antônio dos Lopes, né? Inclusive o nosso novo pastor, né? O pastor Suelbe, né? Grande homem de Deus, a quem tem uma grande consideração. Daqui a pouco também
vou estar aqui colaborando com ele, preparando um link para a transmissão do estudo que ele preparou também, para nós jogarmos nas redes sociais também. Ao nosso mais outro pastor também que é aqui participando do nosso campo agora também, pastor Eduardo, que é um grande amigo meu de muito tempo já, o pastor Eduardo, desde o início da minha fé, já são uns 20 anos aí que a gente se conhece, grande amigo nosso. E a todos os irmãos que estiveram no Instagram, né, que agora encerrou a minha transmissão no Instagram, mas você que está no Face, onde você estiver, eu vou deixar esse vídeo, lá vai ficar no site, no meu Facebook, você pode ainda compartilhar para que outras pessoas vejam e aprendam a palavra de Deus. Quero te convidar para orar agora, né? Vamos agradecer a Deus, vamos orar pelo nosso país. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, eu quero te agradecer nesse momento, Pai, por ministrar a tua palavra nessa manhã, por cada um dos irmãos que estiveram presentes desde o início, Pai, estão até agora, pelas vidas de cada um, pelas suas famílias, ó Pai, pela nossa família, Senhor. Queremos te apresentar a nossa cidade de Santo Antônio dos Lopes, a Igreja Assembleia de Deus, Senhor, na pessoa do pastor Bel, as demais igrejas, Senhor, aqui de Santo Antônio dos Lopes, todo o conselho de pastores, esta cidade, que o Senhor venha guardar, venha proteger, Senhor, dessa pandemia que está acontecendo no mundo. Apresentamos o nosso estado do Maranhão, Senhor, também, Pai, que já tem caso confirmado, mas o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus que faz maravilha, como nós vimos nessa manhã, é o Deus onipotente que faz tudo segundo o teu poder. Apresentamos o nosso país, Senhor, ó Deus querido, que essa pandemia possa ser barrada, que os médicos, Senhor, venham encontrar a cura rapidamente, todo esse mal venha ser dissipado pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Todo o planeta Terra que está vivendo essa angústia, Senhor, entregamos nas tuas mãos. Continua abençoando de forma especial, estendendo as tuas mãos saradoras, desfazendo mal. Aqueles que estão, Senhor, entrando em pânico, que o Senhor venha jogar por terra, Senhor, todo esse pânico. Senhor, acalma os corações aflitos, porque tu és o Deus poderoso. Pai, continua conosco nesta manhã, durante todo esse dia. Ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Nós te oramos, te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado, né? Você que está aí, tem 22 pessoas online, muito obrigado. Eu quero te fazer um convite. Durante esse período de quarentena, né, que está decretado, principalmente aqui em Santo Antônio dos Lopes, são vários dias, né, que a igreja vai ficar aí sem ter os trabalhos regularmente, né, vai ter apenas os momentos de oração, não vai para tendo culto. Eu vou estar aqui no início da noite, né, durante alguns dias fazendo alguma transmissão. Hoje o nosso pastor congregacional, o pastor Gesiel, disse que vai abrir a igreja para que os irmãos vão lá, entreguem suas contribuições, façam uma oração. Eu vou lá, né, tirar um momento de oração. Então, mas provavelmente eu já vou te convidar. A partir das 6 horas da tarde, eu vou estar online de novo, viu? Trazendo uma outra palavra de Deus. Agora pela manhã era só a escola bíblica dominical. E como nós vamos estar no próximo domingo ainda de portas fechadas, sem poder ter escola dominical, eu já te faço o convite de hoje. Próximo domingo, viu? A partir das 9h30 da manhã, viu? Esse horário, 9h30 da manhã, eu entro online de novo aqui com você. Vamos melhorar a nossa qualidade aqui de transmissão. Eu acredito que o áudio e a imagem está boa, né? Mas vamos disponibilizar um link para a participação melhor dos irmãos, né? O Everaldo já está dizendo aqui que está lá em Minas Gerais. Conta comigo, todos os demais irmãos aí. A gente vai continuar partilhando nos grupos aí da igreja, né? Agradecer o meu pastor, o presidente pastor Bel, que espalhou aí, né, pelo Maranhão todo, pelo Brasil. Nessa hora ele já espalhou esse link aí para muita gente. Obrigado, meu pastor, pelo apoio, viu? A esse trabalho. O senhor sempre tem me dado apoio nesse trabalho que eu tenho feito através das minhas redes sociais. E eu quero agradecer muito. E vamos no próximo domingo melhorar, né? Eu estou querendo melhorar a questão do áudio também, né? Apesar de os irmãos estarem dizendo que está muito bom o áudio, né? E a qualidade da imagem está muito boa, né? Mas se você quiser continuar agora, eu não vou desligar. Eu vou demorar aí mais uns 15 minutos, né? Com o hino, colocando o hino. Inclusive eu quero colocar até um hino aqui muito maravilhoso, para que você sinta-se mais firme
ainda na presença do Senhor, né? Eu amo esse hino e eu quero que você medite na letra desse hino aí, viu? Então, se você possa ficar aí mais um pouquinho com a gente. Nós temos ainda 21 pessoas online. E se você quiser fazer alguma pergunta, eu vou abrir o meu Face agora, lá, vou pro Face aqui e vou estar respondendo aí, né? Manvânia Alencar, louvado seja Deus. Não deixamos de estudar a palavra de Deus, mesmo estando em casa. Verdade, Manvânia. Obrigado aí pelo apoio sempre do começo. Vamos lá, eu vou tocar o hino e você pode ir fazendo as perguntas. Eu vou estar virado aqui pro computador, mas eu vou estar visualizando aqui no computador e vou estar respondendo a sua pergunta, viu? Ouça aí. Isso vai passar, viu? Ó. Uma palavra pra você. Desanima não, crente. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar, no canto escondido. Esse mau conselho que ia falar, eu só ouvi teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo. Ele está enviando consolo na sua deixe essas lágrimas no rosto e tenha calma. Estamos de volta no Instagram. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. As mãos estão pra tudo.
realmente, né, vai passar, é só uma fase que nós estamos vivendo. Momento, né? Pai Senhor de Deus, Hola, soy Milagro y soy fotógrafa. momento, colocou aqui, né? Vai passar, realmente vai passar, é só uma fase, né? Então, que nós possamos acreditar no Deus que nós servimos, né? De forma especial. Então, que nós possamos crer no Senhor Jesus, porque o nosso Deus, Ele que pode resolver todas as situações. Então, é só uma fase, vai passar, né? Nessas nossas lutas que vêm, né? Então, é só nós confiar no Deus que nós servimos e esperar, né? Nesse Deus maravilhoso. Suas promessas são reais e verdadeiras, Senhor. Aleluia, eu acredito na tua vida. Ela é real. Ela é real. Vai valer a pena esperar. Vai valer. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu e ao lado de Jesus, como será? Como será? Será que pensou no que ele vai me chamar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e dizer meu novo nome valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar em sua vida inteira consagrar a quem valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer meu Deus, amém. Preste atenção. Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que ele não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. Não há felicidade maior, nem prazer que possa ser comprado. Quando tocar no rosto de Jesus, receber aquele abraço. Será que você já parou para pensar que está tão perto esse dia? É hora, crente, é hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando. A igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. Pois o céu já está preparado e pronto para cantar nossa glória.
santidade a Cristo. Adore nessa noite. Adore nessa noite. Adore nessa noite. O meu coração está vibrando de alegria na presença do Rei. Na presença do Rei, na presença do Rei. Oh, aleluia, oh, aleluia. Toma esse lugar, Senhor, por tua glória. Mas que chato. Mas que chato. Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho eu me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Só tentar e o vento obedecer. Entendi que cuidará de mim, e mesmo sem te ver. Eu sei que estás aqui, se firme está na fé, eu posso descansar. Te amo, Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está na fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Perdão, Senhor, perdão porque às vezes eu não tenho peixe pra falar o que eu queria. Então quando eu pensei que ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu no mesmo instante, mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, mesmo sem te ver. Eu sei que estás aqui, se firme está na fé, eu posso descansar.
meus queridos irmãos, ainda tem muita gente online, mas eu vou encerrar por aqui. São 10 horas e 50 minutos. Muito obrigado a participação de vocês. Quero convidar vocês para 6 horas da tarde. A gente vai estar de volta de novo, viu? A partir das 18 horas, né? Nós vamos... Calma aí. Epa. A partir das 18 horas vamos estar de volta com uma nova programação. Um momento de também reflexão da Palavra de Deus. E também de muito louvor. A gente sempre costuma tocar muito louvores aqui. Esse é o nosso objetivo também. Partilhar a palavra do Senhor nosso Deus. Mas eu quero agradecer de coração. Muito obrigado, meus queridos irmãos, né? Ainda se você quiser ainda compartilhar aí esse link, pode compartilhar para que outras pessoas possam assistir esse ensino da palavra de Deus. Essa é a nossa alegria de ter você aí do outro lado participando conosco, né? Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado.